Deus abençoe sua vida. Nós estamos quase terminando o livro de 2 Crônicas, mais um livro. Amanhã nós terminamos, se Deus assim permitir, mas vamos nos 3 capítulos de hoje. Capítulo 31 de 2 Crônicas. Capítulo 31, ele continua falando das reformas do rei Ezequias. Reforma que começa dentro do templo, reforma essa que vai alcançando toda a nação. Do verso 1 ao verso 10, após a celebração da Páscoa, e nós vimos aqui no capítulo 30, ontem, a celebração da Páscoa, Páscoa essa que já havia anos e anos e anos que a nação não celebrava, mas por meio da reforma do rei Ezequias, eles voltam a celebrar a Páscoa. Ezequias vai ordenar agora a destruição dos lugares de culto idólatra, que ainda permanecia em vários lugares em Judá. Então ele não faz uma reforma só no templo, essa reforma vai para fora do templo. Ele estabelece a ordens e contribuições regulares para garantir o sustento dos sacerdotes levitas. Então ele abre a porta da casa de Deus, mas para que essa casa se mantenha aberta, ele vai agora estabelecer aquilo que Moisés já havia ensinado, que Davi também ensinou, sobre as ordens do culto e sobre a contribuição. Pastor, contribuição aqui, sim, é os dízimos, é as ofertas. Porque para manter essa casa aberta tem um custo, para manter as pessoas que vão cuidar dessa casa, sacerdotes levitas, tem um custo. E ele vai dedicar esses sacerdotes levitas, que agora vão ter o seu sustento, então podem dedicar a casa de Deus. Ele vai dedicar esses homens ao serviço completo do templo da casa de Deus. Se você ler do verso 11 ao verso 19 do capítulo 31, né, Ezequias está organizando o culto no templo. Do verso 11 ao 19, nós temos a resposta do povo, e é uma resposta positiva. É uma resposta positiva, ou seja, o povo, ele queria fazer o que é certo, só não tinha um líder para os guiar, mas agora tem Ezequias. E aí eles vão trazer abundante ofertas e dízimos para manter a casa de Deus aberta. Pastor, eu nunca assim entendi essa questão dos dízimos. A Bíblia vai falar ao longo da nossa caminhada muito sobre o dízimo. O dízimo é para manter a casa de Deus aberta. É para o sustento daqueles que estão dedicando a cuidar da casa de Deus e cuidar também da sua vida e da sua família, né? E aí ele vai não só receber essas doações, mas ele vai organizar, tamanha a generosidade do povo daquela época. Vamos para o capítulo 32. Capítulo 32 é a invasão da Síria contra Judá. E aí vamos ver a fé de Ezequias. Eu gosto muito do capítulo 32, porque ele fala da ameaça de Senaqueribe. Em qualquer um dos textos onde esse relato se repete, eu gosto muito. E aí do verso 1 ao 8, Senaqueribe, rei da Síria, que é a nação mais forte daquele momento, vai ameaçar Judá, vai ameaçar Jerusalém. E aí Ezequias prepara-se tanto espiritualmente quanto fisicamente. Ele reforça a cidade, encoraja o povo a confiar no Senhor. Então ele não está confiando apenas espiritualmente, mas é claro que essa confiança espiritual, ela é o carro-chefe para que ele saia vitorioso. Do verso 9 ao verso 23 do capítulo 32, apesar da intimidação e da blasfêmia dos assírios, Ezequias e o profeta Isaías, porque Isaías está profetizando aqui nesse tempo, eles oram por livramento. Ezequias vai para a casa de Deus, para o templo de Deus que estava reaberto. Olha como é que é importante. Ele reabre o templo e agora no momento de crise, para onde que ele corre? Para a casa de Deus. E isso tem sido um padrão. Eu vejo isso toda semana. Pessoas que no momento de aperto vão para a casa de Deus. O conselho que eu te dou é: vá e permaneça na casa de Deus. E aí Deus vai enviar, do verso 9 até o verso 23, Deus vai enviar um anjo para destruir o exército assírio. Aí do verso 24 ao verso 33, que termina o capítulo 32, Ezequias vai adoecer gravemente, mas ele ora a Deus e Deus prolonga a sua vida. Então ele tem uma doença,
Isaías vai até ele e fala, olha, coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele vira o rosto para a parede, ele ora, Deus fala com Isaías, antes de Isaías sair do palácio, e fala assim, vai lá e fala para Ezequias, eu vou acrescentar 15 anos de vida a ele. Olha o poder da oração. Ah, se eu e você entendêssemos o poder da oração, irmãos, nós oraríamos mais e mais. Vamos para o capítulo 33, é o reinado de Manassés e Amon. Manassés é o rei de Ezequias. Manassés foi um rei assim, terrível para a nação de Judá. Terrível, terrível. Então, Manassés, ele vai reinar durante 55 anos. E ele vai reintroduzir a idolatria em Judá. Ele não só coloca a idolatria, mas ele vai se envolver em práticas detestáveis, como a feitiçaria e o sacrifício humano. Irmãos, o que Manassés faz é como se ele estivesse querendo causar a ira de Deus com a nação. E aí o verso 10 ao 17 do capítulo 33, ele vai ser levado cativo pelos assírios, e Manassés ele vai se arrepender, e é um arrependimento sincero, né? E aí ele vai restaurar o culto em Jerusalém, ele remove as práticas de idolatria, Deus vai trazer ele do cativeiro, e é um arrependimento verdadeiro. Aí do verso 18 ao verso 25, nós vamos ver Amon, filho de Manassés, que vai suceder o seu pai, mas reina mal. Mesmo pegando o finalzinho do reinado do pai, onde o pai se arrepende, ele vai reinar mal. E o que nós vamos ver? Ele vai ser assassinado pelos seus servos, após um breve reinado de 2 anos. Então o reinado de Amon é um reinado curto de 2 anos, mas ele vai fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Então eu não posso esperar colher coisas boas de Deus quando o meu proceder é um proceder ruim, mal, como foi o caso de Amon. Fica exemplo para mim e para você. Se queremos a bênção de Deus, precisamos andar de maneira que agrada a Deus. Terminamos capítulo 33, e aí, meu irmão, se Deus permitir, amanhã, capítulo 34, 35, capítulo 36, encerraremos mais um livro da Bíblia. Glória a Deus. Parabéns para você que continua lendo a Bíblia comigo. Deus te abençoe.